amigos, atenção máxima agora na tela do Balanço, principalmente você que é pai, você que é mãe. Mais um caso de abuso sexual que eu trago para você aqui na tela da Record. São inúmeros acontecendo, eu fico impressionado com a quantidade de abusos sexuais. E as vítimas e os suspeitos sempre ali, relacionados. Sabe por quê? Os criminosos estão dentro de casa. Esse é o alerta que eu quero deixar para você que é pai, para você que é mãe ou responsável por uma criança ou por uma adolescente. Durante a operação Caminhos Seguros, a polícia prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente da bisneta da companheira dele. Olha que absurdo. Vem comigo pro telão da audiência, porque a delegada já está falando a respeito do caso, hein? Vamos ouvir. A criança, ela deixa nos avós. Uma criança de 5 anos que vivia jogada de um avô para o outro, ela é coagida a falar o que eles querem. O que ela entende de amor de pai e ela acha normal. Porque desde os 2 anos de idade ela é abusada, então para ela o que eles fazem é normal. Alisson, a gente está falando sobre um caso de abuso sexual que aconteceu na cidade de Lábrea. Uma criança de 5 anos que foi abusada pelo companheiro da bisavó dela, e os abusos aconteciam desde os 2 anos de idade. A delegada Kelly Souto está falando sobre o caso. Agora, ele foi mencionado pela criança, só não tivemos indícios na época mínimos de autoria para indiciá-lo também. E agora, com o novo exame, a criança tendo sido afastada do outro, verificou-se que a fumaça que vem em 2023 era verdade. Doutora, então, no caso, a escuta especializada ajudou muito, identificando que não seria apenas um abusador, né? Muito. Mas a escuta especializada e o depoimento especial, ele é feito com criança acima de 3 anos. E na época a criança tinha acabado de completar 3 anos. Então, eles não entraram no mérito do depoimento especial, só teve a escuta especializada, que foi a primeira escuta que veio da criança, que ela falou que era estuprada com o dedo pelo catraca, marido da avó, mas que o Raimundo dava banho nela e esfregava suas partes íntimas, a pepeca, como ela falava, e doía. Esse Raimundo, ele seria bisavô paterno ou materno? Ele é marido da bisavó paterna. E delegada... Avô e bisavô, assim, maridos da mulher. Só pra gente entender melhor, doutor, os 2 estão presos ou apenas um foi preso até o momento? Um foi preso. O que está preso é o do caso agora, o de 2023, já foi denunciado e está aguardando em liberdade. Delegada, deixa eu lhe falar. Nós estamos ao vivo aqui, delegada, no Balanço Geral Manaus, aqui com o Alisson Mota. Eu queria que a senhora explicasse, detalhasse mais um pouquinho desse caso pra gente. Uma criança de 5 anos que foi abusada pelo avô e pelo bisavô, Maridos, né? Eles eram maridos da avó e marido da bisavó. Em 2023, a gente concluiu, indiciou e o Ministério Público denunciou ele por estupro de vulnerável. Só que nesse processo de 2023, surgiu informações de que ela poderia estar sendo abusada pelo bisavô. À época, não tínhamos indícios suficientes de autoria para indiciá-lo. Tanto é que o Ministério Público não denunciou também. Vieram fatos novos de que a criança estava morando com esse suspeito. Fomos na casa da criança, verificamos que ela estava morando com o suspeito, pegamos a escuta especializada. Na escuta especializada, dessa vez, ela muda totalmente a versão que ela falou em 2023. Por quê? Essa criança rodou a família inteira até parar num lar e ela entendia que se faziam isso com ela desde quando ela se entende por gente, desde os 2 anos de idade, era normal. E ela foi instruída a falar: eu fui estuprada pelo catraca. O tio Ricardo é bonzinho. Só que o que nós fizemos? A única coisa que a gente podia fazer para ter a materialidade do crime era verificar se estava tendo conjunção carnal, e a gente solicitou novamente um exame de conjunção carnal. Aí foi nesse exame de conjunção carnal que a gente aferiu a materialidade. A criança estava sendo abusada recentemente, e o coito que não havia acontecido em 2023 agora aconteceu. A dilaceração do ímen, que foi com o dedo em 2023, hoje estava sendo com o pênis. Delegada, é interessante a gente falar, porque a senhora falou ainda há pouco sobre a questão de a mãe dela não ligar para ela, ela vivia de lar em lar. Como que ficou essa questão a partir da primeira situação, no caso, quando ela vai na delegacia, que ela conta essa situação, ela teve um apoio ali de serviço social? A primeira vez, em 2023, ela ficou sob a guarda da tia, irmã da mãe, e proibida de ter contato, tanto com o catraca quanto com o Ricardo. Então, no primeiro momento, ela ficou aos cuidados da tia. Posteriormente, a mãe entrou com um pedido judicial para
reaver a guarda dela. Então foi devolvida a guarda da criança para a mãe e só com as notícias do Conselho Tutelar, que acompanhou a criança desde 2023, que chegou até a delegacia, a promotoria que ela estava morando com um suspeito de um procedimento de 2023 para fazer uma verificação preliminar. Tanto é que a promotoria não mandou uma requisição de inquérito policial. Ela pediu uma verificação preliminar de informação para ver se a informação era verídica e se havia possibilidade dela estar sendo violentada novamente. O Catraca e o outro Catraca e o Ricardo. Ricardo, os dois estão presos agora? O Catraca, do processo de 2023, ele está em liberdade. Ele foi denunciado, mas aguarda em liberdade. O Ricardo está preso, até porque ele mora com a criança, ele influencia o que a criança fala e eu não consigo terminar as investigações com ele do lado da criança e, como a gente tem indícios suficientes dele é o autor, até para preservar a integridade física dessa criança. Obrigado, delegada, pelas informações. Alisson, essas são as informações. Essa situação aconteceu na cidade de Lábrea. Então, os dois suspeitos aí, o avô e o bisavô, o Catraca, que está solto, ele é do primeiro processo do ano de 2023, quando a menina ainda tinha apenas 3 anos de idade, né? Ela teria denunciado, teria falado sobre essa situação para a família. Infelizmente, ela não vivia em uma família funcional, uma família disfuncional. Então, por conta disso, ela vivia sendo abusada por vezes, como a delegada bem falou. Agora só em 2025, né, que quando acontece essa outra denúncia e é solicitado ali esse exame e que esse exame ele confirma essa dilaceração na parte íntima dessa pequena. Então, com isso, o Rodrigo é preso. O Rodrigo na verdade, o Rodrigo é o companheiro da bisavó dessa criança que foi abusada tanto pelo avô quanto pelo bisavô. Mais um caso de abuso sexual e esse caso, né, ele entra aí na Operação Caminhos Seguros, que é realizado pelo Ministério da Segurança e de Justiça, que está sendo realizado aqui. No início da coletiva, o delegado aqui falou a respeito desse total de prisões de abusos sexuais. Segundo o delegado, esse número ele é crescente porque as pessoas estão denunciando cada vez mais. Alisson, eu volto com você no estúdio. E ainda bem, Lucas, que as pessoas não estão mais se calando, estão denunciando, porque é um crime extremamente covarde, extremamente nojento, que precisa ser denunciado com mais frequência. Quanto mais denúncias, melhor para tirar esses homens das ruas. Obrigado, Lucas, pelas informações. Agradeço a delegada por conversar com a Record. E mais uma vez, vou deixar aqui um alerta para você que é mulher, principalmente você que se separou, quer dar continuidade na sua vida, vai colocar um novo homem dentro de casa. Presta atenção. Pesquisa, né? Verifica o histórico da pessoa que você está se envolvendo. Eu sei que criminoso não vem com isso escrito na testa, mas dá indícios. Dá sinais de que ali tem algo errado. Então fica atenta para proteger seus filhos, viu? Porque o que tem de criança sendo abusada por padrasto, pelo próprio pai, aliás, né? Por vizinho, por amigo da família, não é brincadeira, gente. Isso é um assunto muito sério. Nesse caso, a criança que já ficava pulando de casa em casa, porque a mãe, tava nem aí, preocupada com os problemas dela, já vinha sendo abusada pelo marido da bisavó. E existe a suspeita de que ela também teria sido abusada pelo marido da avó. No caso, avô e bisavô de consideração, porque assumem ali o compromisso com a companheira, assumem em tese, né, com os netos, com os filhos. Pelo menos deveria ser assim. Mas esses homens não estavam cuidando dessa criança. Imagina o trauma. Como é que não vai crescer essa criança sabendo que sofreu tudo isso dentro de casa e que os culpados são pessoas em que ela confiava? Pessoas que deveriam dar amor, que deveriam cuidar dessa menina, que deveriam ensinar sobre os perigos da vida. Muito pelo contrário, estavam se aproveitando da inocência da criança para cometer esse que, na minha opinião, é o pior crime que existe. O abuso sexual de criança e adolescente, para mim, é o pior crime, não tem perdão e é algo que a justiça precisa ver com firmeza, que a polícia precisa investigar a fundo para inibir a ação desses suspeitos, porque hoje parece que a quantidade de abusadores vem aumentando. Mas é aquilo que o Lucas Freire falou, são as denúncias que estão acontecendo cada vez mais. Antigamente isso acontecia, a família escondia, com vergonha, com medo da reação da sociedade. Hoje não tem mais isso não, meu amigo. Tem que denunciar mesmo, tá? Para colocar esses criminosos atrás das grades.